Olá pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende do horário que for ver esse vídeo. Mas vamos lá para mais um vídeo, gurizada. Esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, tá? Porque eu estou me propondo a fazer algumas nomenclaturas de hidrocarbonetos ramificados, então vai acabar ficando um pouco longo, mas vamos lá. Vou repassar algumas coisas primeiro, gurizada, relativa a hidrocarboneto ramificado. Então nós teremos ramificações. A primeira coisa, relembrando, que a gente tem que fazer é achar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal, gurizada? É a maior sequência possível de carbonos que contém saturação, se houver, e deixa o maior número de ramificações. A gente vai ver na prática agora. E eu vou passar para vocês também uma dica que é referente à regra dos menores números. Porque no momento que tu acha a cadeia principal, nós temos que colocar a denominação das ramificações, que são os radicais, nos respectivos carbonos dessa cadeia principal. Então não adianta só achar a cadeia principal, gurizada. Tu tem que saber numerar essa cadeia principal de forma correta também. Tá? E aí, em termos de prioridade, né, como a gente está trabalhando basicamente com hidrocarboneto, a prioridade é da insaturação sobre o radical. Significa que insaturação sempre tem a menor numeração possível em frente ao radical. Então vamos lá, gurizada, vamos para a prática. A primeira coisa que é importante, que eu chamo a atenção de vocês, é tu começar. Tu tem que achar a cadeia principal. E não tem outra forma, gurizada, de achar a cadeia principal que não seja procurando. Tem que começar a fazer o exercício. Eu sugiro vocês que tu comece sempre, começa pela linha reta. Se eu pegar essa linha reta que está aqui, ela tem 11 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpe, ela tem 10 carbonos. Essa sequência que está aqui. Se eu achar uma sequência maior do que 10 carbonos, essa está fora. Então eu tenho que procurar as variáveis. Olha aqui, essa sequência aqui, essa que o meu dedo está acompanhando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos é maior do que 10. Então essa está fora. Essa de 11 é possível. Se nós acharmos uma maior do que 11, essa está fora também. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa aqui também tem 11 carbonos. Só que observem, gurizada, que essa sequência de 11 e essa de 11, elas são iguais. Por que elas são iguais? Porque se tu pegar esta sequência aqui, tu vai ficar com o radical etil nesse carbono. Se tu pegar essa sequência também de 11 carbonos, tu continua com o radical etil no mesmo carbono. Então essas duas são iguais, significa que tanto faz tu pegar essa ou essa. Agora essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa também tem 11 carbonos. E é diferente dessa. Essa de 11 é diferente dessa. E aí, gurizada, o que eu faço? Lembra? Não é somente a maior sequência possível de carbonos, é também a mais ramificada. Observa, se tu pegar essa de 11 carbonos, tu fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramificações. Essa de 11 carbonos, nos deixa com, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramificações. Então, essa sequência de 11 carbonos é mais ramificada do que essa sequência de 11 carbonos. Então, essa de 11 carbonos é a numeração correta. Como eu falei para vocês, gurizada, essa cadeia é muito ramificada. Então, tu pode ter dúvida na numeração. Usa a regra dos menores números. Eduardo, eu vou trabalhar mais. Tu vai trabalhar um pouco mais. Mas tu garante uma questão. Então, quando a cadeia é muito ramificada, eu te sugiro a fazer a regra dos menores números. Mas é simplesinho, olha só, gurizada. Tu numera a cadeia nos dois sentidos. Aqui eu estou usando numeração vermelha e no sentido contrário, numeração azul. Onde tiver radical, tu soma o número do carbono. A menor numeração ou a menor soma corresponde à numeração correta. Então, se tu pegar a numeração vermelha, que é essa aqui, tá vendo? Na numeração vermelha, tu tem radical no carbono 2, um radical no carbono 3, então 2 mais 3. Na vermelha, 2 radicais no carbono 4, por isso 4 mais 4. Um radical no carbono 5, radical no carbono 7, radical no carbono 8, radical no carbono 9. A soma
vai dar 42. Se tu numerar no sentido contrário, tu vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui agora. Só que tu vai considerar a numeração contrária. Então, na numeração azul, ó, tu tem radical no carbono 3, radical no carbono 4, radical no carbono 5. Aqui tu teria também, ó, radical no carbono 7, 2 radicais no carbono 8 da numeração azul, 8 mais 8, carbono 9 e carbono 10. A soma vai dar 54. Então, a menor soma, gurizada, é 42. Então, a numeração correta realmente é a numeração vermelha. Estão entendendo, gurizada? Olha aqui, ó, tu vai numerar nos dois sentidos. Onde tiver radical, tu vai somar o número do carbono. A menor soma corresponde à numeração correta. Como é que eu coloco a ordem, gurizada? A ordem, a IUPAC, ela sugere que a ordem envolva a ordem alfabética. O que significa a ordem alfabética? Tu vai pegar a primeira letra do nome do radical. E aí não importa se tu tem 2-metil, dimetil, D, não. O radical é um metil. Isobutil, não. O radical seria do tipo iso, mas o radical seria de 4 carbonos, um butil. Butil começa com B. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o radical etil, que começa com E, no carbono 7 e no carbono 9. Então, etil começa com E. Vem primeiro no alfabeto. Então, 7 e 9, di2-etil. Aí depois vem o isobutil. O iso é o tipo de butil que tem aqui, ó, valência livre em carbono primário, na outra extremidade 2CH3. Isso aqui é isobutil, o B do butil. Então, no carbono 4 tu tem o radical isobutil. Gurizada, na sequência tu teria o quem ali, ó? O metil, que começa com N. Tu teria radical metil no carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Mas tetrametil T. Não, o radical é o metil. Ó, metil. Então, 2, 3, 4, 5 tetrametil. E por fim, o carbono 8 isopropil, um iso do tipo propil, com P, no carbono 8. E a última coisa que aparece é o nome da cadeia principal. Usada, vem a dica para vocês aqui agora. Ó. O último nome que aparece é sempre a cadeia principal. Então, se o último nome é o da cadeia principal, numa questão objetiva, tu já olha para as alternativas e tu já vai definindo por eliminação a presença ou não da cadeia principal. Então, nessa questão, uma questão objetiva, tu olha para as alternativas, o termo que não trouxer um decano, que são 11 carbonos, cadeia aberta e saturada, está errado. Tá? Então, tu já vai eliminando. Precisa sempre usar a regra dos menores números? Não, não precisa. Se eu estiver trabalhando com cadeias menos ramificadas ou cadeias que têm insaturações, em que a prioridade é da insaturação, fica mais fácil. Mas na dúvida utiliza. Usada, vamos lá. Essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ó, essa sequência D7 é maior do que essa D6. Só que, gurizada, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa sequência, ela é igual a essa, que é igual a essa. Ó, essa é igual a essa, que é igual a essa. Por quê? Porque se tu pegar essa sequência aqui de 7 carbonos, ó, tu vai ficar com 2 metil nesse carbono. Se tu pegar essa sequência de 7 carbonos, tu fica com 2 metil no mesmo carbono. Se tu pega essa aqui, 2 metil no mesmo carbono. Então, ó, definimos que a cadeia principal tem 7 carbonos. Se a cadeia principal tem 7 carbonos, gurizada, a cadeia principal, 7 carbonos, cadeia aberta e saturada, é um heptano. Nesse momento, numa questão objetiva, tu já olha para as alternativas e define. Aqui de novo, gurizada, eu numerei nos dois sentidos para a gente treinar um pouquinho mais a regra dos menores números. Ó, numeração azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na numeração azul nós ficamos com 2 radicais no carbono 2, por isso 2 mais 2. Um radical no carbono 3, um radical no carbono 4 e um radical no carbono 5. A soma vai dar 16. Se nós numerarmos no sentido contrário, gurizada, aqui, ó, nós vamos ficar com um radical no carbono 3, aqui seria uma numeração vermelha ou rosa, numeração rosa no carbono 3, radical no carbono 4, radical no carbono 5 e 2 radicais na numeração rosa no carbono 6, a soma dá 24.
A menor soma é qual? 16. Gurizada, notem aqui, ó, e é interessante chamar a atenção de vocês, que muitas vezes tu não precisa nem somar, basta tu comparar. Olha aqui, ó, 2 e 3. Ó, 3 é maior que 2, 4 é maior que 2, 5 é maior que 3, 6 é maior que 4, 6 é maior que 5. Então é lógico que essa numeração aqui, ó, vai ser menor do que a de baixo. Muitas vezes tu não precisa nem somar. Então vamos dar o nome da criança. Ó, a cadeia principal está aqui. Numeração definimos como sendo azul. Como só tem o radical metil, então não tem muito segredo não, gurizada. Olha aqui, ó. No carbono 2, então 2, 2, 2, 3, 4, 5. Então 2, 2, 3, 4, 5, tetrametil, heptano. Gurizada, vamos lá para a terceira. Essa cadeia ela é interessante porque, assim como a primeira cadeia, ela traz como critério para diferenciar as ramificações. Por exemplo, se tu pegar essa linha reta que está aqui, ó, ela tem 5 carbonos, só que essa sequência de 5 carbonos você deixa com 2 ramificações. Agora, se tu pegar esta, ó, ou essa, ela te deixa com 1, 2, 3, 4 ramificações. Olha aqui, ó, 4 ramificações. Se tu pegasse a linha reta, tu só teria 2. Então, qual é a prioridade? A prioridade é sempre o quê? A mais ramificada. Aqui eu não estou fazendo uso dos menores números porque a nomenclatura é mais direta. Se tu pegar de cima para baixo ou de baixo para cima, vocês vão verificar que tu vai ter os mesmos radicais nas mesmas posições. Então aqui não tem segredo quanto a isso. Nome, ó. Etil começa com E, então eu estou usando ordem alfabética. Então, 2-etil no carbono 3. Por isso que eu posso escrever, ó, 3 de etil. Ah, mas eu não tenho que escrever 3 de etil? Gurizada, aqui não é necessário. Por que não é necessário? Porque se eu falo para vocês, ó, 3 de etil, no carbono 3 está implícito que tem os 2 radicais etil, 3 de etil. Aí no carbono 2 e no carbono 4, dimetil, cadeia principal, pentano. E aí, gurizada? Vamos lá. Linha reta. Aqui tu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ó, chegamos a 2 sequências de 8 carbonos. Essa e essa aqui. Ah, usada, essas duas. Só que se eu pegar essa sequência aqui, ó, eu fico com 1, 2, 3 ramificações. Tá? Se eu pego essa, ó, eu fico com 2 ramificações. Lembra? Qual é o critério? A mais ramificada. Essa sequência aqui, ó, nos deixa com 1, 2, 3 ramificações. Essa aqui nos deixa com 1, 2 ramificações. Qual é a prioridade? A mais ramificada. Então, essa é a nossa cadeia principal. Gurizada, aqui eu acho que não existe necessidade da regra dos menores números, porque eu não tenho insaturação. Se tivesse insaturação, ficava mais direto. A insaturação ela tem prioridade, mas não tem. Se eu começar a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é lógico, ó, os radicais eles estão mais próximos dessa extremidade. Então é lógico, se eu começar por aqui, eu vou ter a menor numeração. Então, ó, seguindo a ordem de alfabética, no carbono 4 tu tem um radical sec-butil, valência livre no carbono secundário, butil. No carbono 2 tu tem 2 radicais metil. Então ficaria o quê? Ó? 4 sec-butil, 2, 2 dimetil, octano. Poderia também colocar aqui 2 dimetil octano, não teria problema também. Ó, apareceu uma insaturação. Se apareceu uma insaturação, obrigatoriamente a cadeia principal ela tem que passar por aqui, gurizada. Ela tem que conter a insaturação. Então ela é a maior sequência possível que contém insaturação se houver. E essa insaturação ainda tem prioridade nos menores números.
Então, se a gente pegar a linha reta, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aqui, se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, linha reta. O que é interessante salientar aqui, gurizada? Ó, a insaturação ela tem prioridade. Eu comentei com vocês. Ela tem a priori na menor numeração. Só que se tu numerar daqui, ó, se tu pegar a numeração azul, a insaturação aparece no carbono 4. Se tu pegar a numeração preta, a insaturação também aparece no carbono 4. Então aqui insaturação, pela insaturação, tanto faz, numerar da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. As duas vai dar no carbono 4, irão dar no carbono 4. Então aqui insaturação não te ajuda, então tu vai ter que pegar pelos radicais. Então usa a menor numeração dos radicais. Então vamos lá, menores números de novo, gurizada. Olha aqui, ó, se eu pegar a numeração preta, eu tenho radical, 2 radicais no carbono 3, por isso 3, 3. Um radical no carbono 5, 2 radicais no carbono 6. Então a soma aqui vai dar 23. Se tu numerar no sentido contrário, a numeração azul, tu fica com 2 radicais no carbono 3, um radical no carbono 4 e 2 radicais no carbono 6. A soma vai dar 22. A menor numeração, a menor soma, vai dar 22. Até se tu pegar aqui, gurizada, olha aqui, ó, 3, 3, 3, 3, ó, a única diferença está aqui, ó, 4 é menor do que 5. Então, a numeração correta vai ser a numeração azul. Então, como é que fica aqui o nome? Tu tem aqui 2 radicais etil no carbono 6, então 6 de etil. Carbono 3, 3, 4 trimetil. E lembra que hidrocarbonetos de cadeia aberta insaturados a partir de 4 carbonos obrigatoriamente tem que numerar. Então, oct 4N ou octeno 4. Então, olha lá, gurizada. Essa aqui também ela parece ser bem tranquilinha. Olha aqui, ó. Lembra, tem que começar. Como é que tu começa? Começa pela linha reta, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Agora, se eu pegar aqui, gurizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui deu 10 carbonos. Então, cadeia principal é 10 carbonos. Pessoal, aqui tu também não vai ter problema, porque se eu pegar, ó, a soma, eu tenho 2 radicais, um radical etil e um radical metil. Se tu numerar aqui, ó, o radical aparece primeiro no carbono 3. Se eu numerasse no sentido contrário, 1, 2, 3, 4, 5, um radical apareceria primeiro no carbono 5 na numeração contrária. Então não tem segredo aqui, ó. Essa é a numeração correta, porque vai dar a menor numeração possível para os radicais. Então tem aqui, ó, no carbono 6, um etil começa com E, carbono 3 metil, cadeia principal, decano. Essa é bonita. Essa é bonitaça. Lembra, tem que começar. Começa por onde? Começa pela linha reta, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, 9. Agora atenção aqui, usada. Se eu pegar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui também tem 9 carbonos. Ó. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas duas sequências que o meu dedo está fazendo aqui tem 9 carbonos. Só que eu acho que vocês já sacaram a diferença, né? Essa sequência aqui de 9 carbonos, ó, ela deixa a gente com 1, 2, 3 ramificações. Essa sequência aqui de 9 carbonos deixa com 1, 2, 3, 4, 5 ramificações. Qual é a prioridade?
a mais ramificada. Tá, gurizada? Então também aqui pelos... Eu fiz a numeração nos dois sentidos para vocês verificarem. Ó. A numeração que eu chamei de numeração azul, onde tem radical soma o número de carbono, e a numeração preta, onde tem radical soma o número do carbono. Então a menor numeração, a menor soma vai ser a numeração azul que está ali. Ó. Aí agora tem que saber identificar os radicais, né, gurizada? Olha aqui, ó. Lembra que vértice ponto é carbono. Então aqui, ó, seria um metil, metil, ó, carbono, carbono, carbono. 3 carbonos, aqui estaria a valência livre em carbono primário de cadeia normal. Seria um radical propil ou N-propil. Metil, ó, aqui é o radical. Ó, o carbono está aqui, a valência livre. Valência livre em carbono primário, na outra extremidade 2CH3, 1, 2, 3, 4, isobutil. E aí segue a ordem de alfabética. Ó. Isobutil, no carbono 5, um radical isobutil, que isobutil, B do butil. No carbono 3, 3, 6, tu vai ter aqui um radical metil, então 3, 3, 6, trimetil, 4 propil. 4 propil, cadeia principal nonana. Olha outra insaturação. Cruzada, a insaturação fica mais fácil, porque aqui ó, vai passar a cadeia principal. Atentem para uma coisa. Esse C2H5, na realidade, ele representa um radical etil. C2H5 está aqui, ó, é CH2CH3. Então esse C2H5 é um radical etil. Aqui eu coloquei melhor para vocês observarem. Ó, isso aqui é o C2H5. Então a cadeia principal, ó, ela vai considerar 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O que é o C2H5? CH2CH3. Ó, isso aqui é C2H5. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeia principal, 6 carbonos. Precisa usar a regra dos menores números? Depende, vamos ver? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Insaturação no carbono 3. Se tu numerar no sentido contrário, 1, 2, 3. Também no carbono 3. Só que, gurizada, essa numeração aqui, ó, 1, 2, 3, o radical aparece primeiro no carbono 3. Se eu numerar no sentido contrário, 1, 2, 3, também no carbono 3. Na realidade vai dar 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Então, eu não vejo a necessidade de usar a regra dos menores números. Nós tivemos as mesmas posições, os mesmos radicais nas mesmas numerações. Tu viu que eu peguei agora até então 2 cadeias insaturadas, e nas 2 cadeias insaturadas o que acabou definindo foram os radicais. Por quê? Porque seja a numeração que tu pegue, vai dar insaturação na mesma posição. Olá, gurizada. Outra atenção aqui, ó. O que é? Toda vez que vocês verem C6H5, esse C6H5, na realidade, ele é quem? Ele é o radical fenil. Ó, toda vez que vocês verem C6H5, C6H5 é o fenil. E ele vai ser ramificação. Tá, ó. C6H5 é o fenil e ele vai ser ramificação. Ó, a cadeia principal tem que conter insaturação. 1, 2, e o fenil tem que ser ramificação, então fica fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Aqui não precisa usar a regra dos menores números, porque essa numeração vai dar a insaturação no carbono 2. Ó. Então é a menor numeração. Então tu vai ter no radical 5, no carbono 5, perdão, radical fenil, que começa com F. No carbono 3, ó, radical isopropil. E lembra, a partir de 4 carbonos cadeia aberta insaturada, tem que especificar posição da insaturação. Então teria aqui, ó, hept no carbono 2, eno. Então 5 fenil, 3 isopropil, hept 2 eno ou hepteno 2. Então vamos lá, gurizada. Esse aqui nós vamos gravar outro vídeo para vocês e eu vou dividir em 2 partes. Até daqui a pouco.